Muito bem, meus amigos, vamos adiante. Analisando, então, a possibilidade que existe ou não de se aproveitar a legislação infraconstitucional anterior a uma nova Constituição. O que se chama de direito ordinário pré-constitucional. Quer dizer, a legislação comum anterior a uma nova Constituição, caso ela se mostre compatível com a nova Constituição, ela será aproveitada. Ela terá sua vigência mantida. Ela continuará em vigor. Então, voltando aqui para a nossa ilustração. Se por acaso as leis anteriores a 88, as leis feitas sob a vigência da Constituição de 67, se mostrarem compatíveis com a Constituição de 88, elas automaticamente passarão aqui para a base da nova pirâmide. Serão aceitas, serão recebidas, serão recepcionadas. É exatamente o que se chama de recepção da lei. É a aceitação da lei anterior a uma nova Constituição, porque ela se mostra compatível com a nova Constituição. É a lei recepcionada. Agora, muito importante aqui, alguns detalhes sobre a recepção. Em primeiro lugar, a recepção, ela leva em conta apenas aspectos materiais e não aspectos formais. Vale dizer, o que interessa é se a lei anterior, no conteúdo, na matéria, se mostra ou não compatível com a nova Constituição. Não interessa o aspecto formal. Não interessa qual o procedimento utilizado na época para a elaboração dessa lei. Se era o mesmo procedimento de hoje ou não, não interessa isso. Os aspectos formais são irrelevantes. O que interessa é apenas o conteúdo. E eu posso mencionar para você um exemplo tradicional do Código Tributário Nacional. O Código Tributário Nacional foi feito em 1965 como lei ordinária, porque na época era essa a espécie normativa prevista para essa matéria, lei ordinária. Só que a Constituição atual determina que a espécie normativa seja a lei complementar e não a lei ordinária. Essa diferença da forma legislativa não impediu, no entanto, a recepção do Código Tributário. Ele foi recepcionado pela Constituição de 88 porque no conteúdo, na matéria, no assunto, no aspecto material, ele se mostrou compatível. No aspecto formal, não. No aspecto formal, o instrumento era outro. Só que o aspecto formal é irrelevante para a recepção. É por isso que se costuma dizer que o Código Tributário Nacional, ele foi recepcionado com status ou na condição de lei complementar. Tanto que hoje, para que ele seja modificado, teria que ser por uma lei complementar, porque materialmente ele é uma lei complementar, embora formalmente ele continue a ser uma lei ordinária, porque assim foi feito lá atrás, em 65. Materialmente é uma lei complementar, por isso, para a alteração, seria necessário uma lei complementar. Uma lei ordinária não poderia vir para alterá-lo, porque ele é uma lei ordinária só do ponto de vista formal, não do ponto de vista material, que é o que determina a força da norma. Mais um exemplo. A Constituição anterior, a de 67 e 69, ela previa o instrumento do decreto-lei, que não foi mantido pela Constituição de 88. A Constituição de 88 não trouxe a figura do decreto-lei. No lugar do decreto-lei, a nossa atual Constituição trouxe o instrumento da medida provisória. Entretanto, ainda existem decretos-lei da época em vigor no Brasil. Porque ao surgir a Constituição de 88, ela recepcionou os decretos-lei anteriores, que se mostraram compatíveis no conteúdo com ela. Mais uma vez, o aspecto formal é irrelevante. Se o aspecto formal fosse determinante para a recepção, todos os decretos-lei teriam sido automaticamente revogados. Eles não teriam sido recepcionados. Detalhe, a não recepção é a revogação da norma. Lei não recepcionada é lei revogada.
Não esqueça isso. Lei não recepcionada é lei revogada. Não é lei inconstitucional. Nós vamos mais à frente estudar que o Supremo Tribunal Federal não aceita a chamada inconstitucionalidade superveniente, que é aquela inconstitucionalidade que surge num segundo momento por força de substituição da Constituição ou alteração da Constituição. Para o STF, se a Constituição é substituída por uma nova, de modo que a legislação anterior se torne incompatível, não é que essa legislação seja inconstitucional. Ela apenas está sendo revogada. Ela não está sendo recepcionada. Ela não está se tornando inconstitucional. Nós vamos voltar a esse ponto mais à frente, com a atenção que ele merece, lá no assunto controle de constitucionalidade. Em resumo, meus amigos, a recepção é um fenômeno muito comum e leva em conta apenas aspectos materiais, não aspectos formais. Agora, uma outra coisa, a recepção acontece automaticamente, não existe qualquer órgão, qualquer entidade a quem caiba pegar cada uma das leis anteriores à Constituição e verificar se estão ou não em situação de compatibilidade para que sejam recepcionadas. Não existe. A recepção acontece automaticamente, bem como a não recepção acontece automaticamente. Evidentemente, se houver controvérsia, se houver dúvida no caso concreto, essa dúvida é levada ao conhecimento do Poder Judiciário para que ele decida se houve ou não a recepção da norma. Inclusive, um dos instrumentos que servem para controlar a recepção ou não de uma norma é o instrumento da ADPF, que nós vamos estudar adiante. Olha aí, vamos registrar essas informações aqui. Eu disse para você que a não recepção de uma norma gera a sua revogação e não a sua inconstitucionalidade. Lei não recepcionada é lei revogada. Muito bem. Existem mecanismos de controle da recepção da norma. No caso concreto, é possível que haja uma dúvida se a norma foi ou não recepcionada. Para mim, ela foi recepcionada, para você, ela não foi. Nós estamos discutindo isso num processo. Quem vai decidir, evidentemente, é o juiz. Existe um instrumento que controla a recepção da norma em abstrato, que é a chamada arguição de descumprimento de preceito fundamental. Nós vamos estudar esse instrumento da ADPF lá na frente no assunto controle de constitucionalidade. Basta saber nesse momento que ele controla, entre outras coisas, a recepção da norma. Controla se a norma anterior à nova Constituição foi ou não recepcionada. Agora, voltando aqui para essa ilustração nossa. Veja bem, nós acabamos de ver que as leis anteriores à nova Constituição, as leis infraconstitucionais feitas na época da Constituição de 67, caso se mostrem compatíveis, serão recepcionadas. Caso não se mostrem compatíveis, serão revogadas. Mas o que acontece com os artigos da própria Constituição anterior? Veja bem, eu disse para você que a Constituição de 88, ela revogou a Constituição de 67. Alguns autores, eles perceberam que naquela Constituição anterior havia alguns artigos compatíveis com a nova Constituição. Na verdade, quase toda a Constituição de 67 era incompatível com a de 88. Afinal, na época era ditadura, o Brasil, repressão política, autoritarismo. Então, a Constituição de 88, quase toda ela é incompatível com a de 67. Mas sempre tem alguma coisa que se mostra compatível. Então, os artigos da Constituição anterior, compatíveis com a nova Constituição,
alguns autores começaram a defender a ideia de que eles deveriam continuar em vigor, de que eles deveriam ser aproveitados. Só que aí eles diziam o seguinte: vamos aproveitar os artigos da Constituição de 67 compatíveis com a Constituição de 88, só que na qualidade de lei comum, não na qualidade de Constituição. Então veja só o que você estaria fazendo aí. Você estaria transformando aquele artigo da Constituição de 67, compatível com a de 88, em norma infraconstitucional. Você estaria retirando o artigo de dentro da Constituição. Você estaria desconstitucionalizando o artigo. Olha aí o fenômeno que é chamado de desconstitucionalização. Desconstitucionalização significa transformar o artigo que era parte da Constituição em algo que agora não é mais parte da Constituição, mas sim norma ordinária, norma infraconstitucional. Isso é desconstitucionalizar o assunto, retirá-lo de dentro da Constituição. Desconstitucionalização. Agora, eu disse para você que a recepção se refere às normas infraconstitucionais e não à Constituição anterior, enquanto que a desconstitucionalização se refere à própria Constituição anterior e não às leis infraconstitucionais anteriores. Vamos ter bem cuidado para não confundirmos as duas coisas. Eu disse também para você que a recepção é algo muito comum. Ela leva em conta apenas aspectos materiais, nada impede que a recepção seja parcial, pode ser parcial ou total. Já a desconstitucionalização, eu disse que foi uma ideia defendida por alguns autores, ao perceberem que na Constituição anterior existem partes compatíveis com a nova, só que essa ideia não foi aceita. Olha aí, ela não vingou aqui no nosso país. Ela não foi aceita, embora tenha sido apresentada por uma parte da doutrina, a esmagadora maioria da doutrina não aceita a tese da desconstitucionalização de normas. E, sobretudo, aquele que dá a palavra final, que é o Supremo Tribunal Federal, não aceita a tese da desconstitucionalização de artigos da Constituição anterior. Para o Supremo Tribunal Federal, quando surge uma norma, ou melhor, quando surge uma nova Constituição, a Constituição anterior estará automaticamente e integralmente, totalmente revogada. Integralmente, totalmente revogada. Ainda que alguns dos seus dispositivos sejam compatíveis com a nova Constituição. Porque não existe essa história de desconstitucionalizar artigos da Constituição anterior. Está certo, minha gente? Importante isso. Recepção existe. Desconstitucionalização não existe no Brasil. Não foi aceita pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, voltando aqui para a nossa ilustração. Veja bem, preciso ter cuidado com um detalhe. Nada impede que a Constituição de 88 resolva repetir algum assunto que já estava na Constituição de 67. É claro, porque a Constituição de 88, nós sabemos que ela foi feita pelo chamado poder constituinte originário, que pode tudo. Ele é inicial, ele é ilimitado e ele é incondicionado e autônomo, como nós vimos na aula passada. Então, se ele pode até mesmo contrariar o que estava na Constituição anterior, ainda mais, ele pode, com muito mais razão, ele pode repetir alguma coisa. Mas isso não será desconstitucionalização, porque você terá uma nova norma e não o aproveitamento daquela norma anterior. Para que você tivesse a desconstitucionalização,
seria necessária a manutenção daqueles artigos da Constituição de 67. Aquela norma seria mantida. Se você tem a elaboração de uma nova norma, não há falar em manutenção da norma anterior, portanto, não se poderia cogitar de desconstitucionalização. Tá certo? Nada impede também que, sob a vigência da Constituição de 88, após ter sido revogada toda a Constituição de 67, mesmo nas partes compatíveis, nada impede que, sob a vigência da Constituição de 88, seja feita uma nova lei tratando de um assunto que, coincidentemente, já estava lá na Constituição passada. Nada impede. Ora, se a nova lei que surge é compatível com a nova Constituição, não interessa se ela trata de um assunto que já estava lá na Constituição passada. Nesse caso, vai ser uma nova obra legislativa e não a manutenção daquela Constituição anterior. Portanto, não se poderá falar, nesse caso, de desconstitucionalização. Está bem, minha gente? Agora, adiantando um pouco aqui essa ideia, nós temos agora o fenômeno da repristinação. Fenômeno da repristinação. Veja bem, esse fenômeno da repristinação, ele funciona da seguinte maneira. Vamos imaginar que no ano de 1995 surja uma lei no país que eu vou chamar de Lei A. Ela surge em 95, começa a produzir efeitos, até que no ano de 2003 surge uma segunda lei, que eu vou chamar de Lei B. Lei B. Essa Lei B, ela revoga a Lei A. Então, Lei A revogada pela Lei B. Então, agora, o que vale é a Lei B. É ela que está produzindo efeitos. Até que essa Lei B também é revogada pela Lei C, que surge em 2008. Olha aí. Então, o mesmo que a Lei B tinha feito com a Lei A, agora ela sofreu a revogação por parte da Lei C. A Lei C revogou a Lei B, que tinha revogado a Lei A. Então, o que é que se tem aí nessa situação? A causa da revogação da Lei A, a causa dessa revogação da Lei A, era a Lei B, que agora não existe mais, porque foi também revogada. Então, você está eliminando a causa da revogação da Lei A. Você está eliminando essa causa. Então, qual é a pergunta que se coloca? Será que a Lei C, ao eliminar a causa da revogação da Lei A, ao revogar a Lei B, será que ela provoca a volta da vigência da Lei A? Será que a Lei A volta? Será que a Lei A ressuscita, entre aspas, com a revogação da Lei B, que era a causa da sua revogação? Bom, veja que eu estou fazendo aqui uma relação de causa e consequência. Uma relação de causa e efeito, né? O que tinha revogado a Lei A era a Lei B, que agora também foi revogada. Então, foi eliminada a causa da revogação da Lei A. A Lei A volta a ter vigência? Será que a Lei C, ao revogar a Lei B, gera a ressurreição, entre aspas, da Lei A? Bom, essa é a pergunta. Se você que me assiste está pensando aí que sim, então, em outras palavras, você está me dizendo que a Lei C, ao revogar a Lei B, está repristinando a Lei A. Voltando aqui para a nossa ilustração. Se você me disser que a Lei A volta com a revogação da Lei B, você está me dizendo que a Lei A será repristinada pela Lei C. Isso é a repristinação. É a volta da vigência de uma lei que já tinha sido revogada por força da revogação
da segunda lei, ou seja, da lei revogadora da primeira. É isso que se chama de repristinação. Agora, se você já sabe, se você entendeu o que é que se chama de repristinação, então registre aí nas suas anotações que no Brasil não existe essa história de repristinação da lei em regra, porque tem exceção. Não existe a repristinação da lei em regra. No Brasil, uma vez revogada, a lei não terá mais a sua vigência restabelecida, ainda que a lei que a tinha revogado antes também seja revogada. Porque no Brasil não existe, então, o fenômeno da repristinação. Agora, salvo disposição em contrário. Aí é que está. Nada impede que a lei C, ao revogar a lei B, determine expressamente o retorno da lei A. Nada impede. Se a lei C disser expressamente, fica revogada a lei B e restauram-se os efeitos da lei A, aí tudo bem. Aí tudo bem. Aí a lei A será repristinada expressamente pela lei C. Se, no entanto, a lei C se limitar a revogar a lei B, sem dizer nada sobre a lei A, ela não voltará, ela não será repristinada. Em resumo, para que ocorra a repristinação, ela terá que ser expressa, jamais implícita, jamais derivará do silêncio, jamais decorrerá do silêncio. Tá certo? Agora, vamos mudar um pouco aqui essa situação para aproximar um pouco da nossa realidade. Repare, imaginemos que a lei A seja revogada por uma nova Constituição que surge aqui um pouco depois, em relação à qual ela não é recepcionada. A lei A não foi recepcionada por essa nova Constituição, portanto ela foi revogada. E aí, depois de um tempo, essa Constituição é também revogada por uma outra Constituição. Surge uma nova revogando a anterior. Será que a lei A volta? Porque essa Constituição aqui tinha revogado a lei A, só que agora ela foi revogada. Será que essa nova Constituição, ao revogar a Constituição anterior, provoca a ressurreição da lei A? Bom, o raciocínio é o mesmo. Só se a Constituição nova disser expressamente. Só se essa Constituição nova determinar com todas as letras a restauração da lei A. Do contrário, implicitamente, nunca a lei A voltará. Implicitamente, ela nunca será repristinada. Só expressamente. Agora, olha o detalhe. Para a gente resumir essa história toda aí. Para a gente resumir. Uma vez revogada, a lei não terá mais a sua vigência restabelecida, ainda que a causa da sua revogação seja eliminada. Ainda que a lei revogadora também seja revogada. A lei não voltará mais. Uma vez revogada, ela não voltará mais. Ela não será repristinada, salvo disposição expressa em contrário na nova lei ou numa nova Constituição. Tá certo? É esse o raciocínio sobre a repristinação de leis aqui no nosso país. Que, aliás, você estuda também na matéria de direito civil. Eu estou trazendo aqui esse conceito apenas para aplicarmos ao advento de uma nova Constituição. O que é que acontece com as leis anteriores? Quer dizer, quando surge uma nova Constituição, qual a consequência disso? Mas lá no direito civil você vai estudar isso com todos os detalhes, inclusive mais aprofundadamente. Certo? Agora, nós temos um conceito também muito importante na nossa matéria, que é o conceito de mutação constitucional. Mutação constitucional. Veja bem, a mutação constitucional significa a mudança informal da Constituição. A mudança da Constituição, mas sem alteração do texto.
a mudança do sentido atribuído às normas, mas mantendo-se o texto original. Muitas vezes, meus amigos, o processo de interpretação da Constituição vai evoluindo para alcançar novos sentidos interpretativos que não foram imaginados inicialmente pelo legislador quando escreveu. É exatamente esse fenômeno da alteração informal da Constituição, com as novas interpretações que vão sendo dadas, que se chama de mutação constitucional. Eu posso lhe dar um exemplo aqui simples. O artigo 5º da Constituição, inciso 12, nós vamos estudá-lo aqui em breve, ele traz o sigilo da correspondência. Isso foi escrito em 1988 pelo legislador constituinte originário da época. Correspondência. Em 88, o legislador, ao escrever a palavra correspondência, ele imaginou as formas de correspondência virtuais que existem hoje? Certamente não. Correspondência em 88 era correspondência física. Era carta, por exemplo. Só que com as novas práticas da sociedade, a evolução tecnológica, a correspondência passou a ser também correspondência virtual. Então, embora o legislador de 88 não tenha imaginado esse novo sentido para a palavra correspondência, sem dúvida alguma é assim que nós devemos interpretar a Constituição nos dias de hoje, abarcando essa nova realidade que é a correspondência virtual. Veja que nesse assunto houve uma modificação da Constituição, uma modificação do sentido interpretativo, mas sem alteração do texto constitucional. É exatamente esse fenômeno que é chamado de mutação constitucional. O processo informal de alteração da Constituição, com base nas novas interpretações que vão sendo dadas, sobretudo pela jurisprudência dos tribunais. Isso é mutação constitucional, tá certo? Importante isso para as provas têm cobrado esse conceito, como também os conceitos anteriores. No início do nosso próximo bloco, nós vamos continuar aqui com alguns conceitos da nossa matéria e vamos inclusive falar também de interpretação constitucional. Até já.